Bem-vindo a todos ao canal da Abramo. Hoje eu fui convidada para conversar um pouquinho com vocês sobre o teleatendimento em motricidade orofacial. Como muitos de vocês sabem, a teleprática não é um campo de atuação novo, mas para muitos de nós ela foi apresentada de forma bastante abrupta em decorrência da nova realidade imposta pela pandemia do Covid-19. Então, da noite para o dia, tivemos essa mudança de contexto do atendimento presencial para o atendimento virtual, online, e a gente teve que se reinventar, nos adaptarmos, podendo aí, por um lado, dar sequência, segmento aos tratamentos fonoaudiológicos e, por outro lado, com várias limitações e necessidade dessas adaptações de domínio, de tecnologias e da organização e um planejamento que é diferente para o atendimento no ambiente virtual. Tivemos muita ajuda, muito auxílio do Conselho Federal de Fonoaudiologia, dos conselhos regionais, com as recomendações, indicando as boas práticas nessa área, o que foi de grande ajuda e que trouxe também segurança para que a gente pudesse continuar caminhando nessa nova realidade. Temos que ter em mente alguns cuidados, como o registro de informações e procedimentos das consultas nos prontuários dos pacientes, conhecer a regulamentação em telesaúde e em fonoaudiologia do Conselho Regional, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, a lei de proteção de dados, então garantindo a privacidade do paciente, a utilização de plataformas seguras que ao mesmo tempo sejam interativas, garantir a equivalência do teleatendimento aos serviços prestados presencialmente e também informar aos pacientes as limitações e de alguns recursos que a gente não pode usar no teleatendimento, como em motricidade orofacial, o laser, a eletroestimulação. E também temos que ter em mente de seguir os padrões éticos e normativos do atendimento presencial. Nesse contexto, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia também nos ajudou muito e vem nos ajudando com a divulgação de importantes informações sobre boas práticas em telefonoaudiologia, divulgando materiais produzidos pelos departamentos científicos e promovendo muitos minicursos e lives com importantes informações para que a gente possa dar seguimento de forma cada vez melhor, com mais qualidade nos nossos teleatendimentos. Outro site também que eu recomendo e que me ajudou muito com as informações obtidas é o site da ASHA, Associação Americana de Fonoaudiologia. Lá a gente encontra uma seção só sobre teleprática com importantes informações dessa área de atuação. Então eu recomendo e me ajudou bastante e vem me ajudando neste contexto. Temos elencados como benefícios do teleatendimento, ele sendo uma modalidade acessível, apesar da gente saber que aqui, a nossa realidade no Brasil, a gente ainda tem uma dificuldade do acesso à internet numa população mais vulnerável.
Temos também como benefício que é uma modalidade segura, interativa e efetiva. Por outro lado, também temos aí alguns obstáculos, como, por exemplo, o conhecimento do público, da população, em termos da teleprática. Então, cabe a nós, clínicos, informar sobre esse trabalho, a possibilidade desse trabalho e a efetividade desse trabalho, apesar ainda da gente ter uma grande lacuna em termos de evidências científicas desta modalidade, mas acredito que num futuro muito próximo teremos o desenvolvimento de muitas pesquisas nessa área, impulsionadas pelo momento que a gente está vivendo. Uma outra questão que seria aí uma limitação é a avaliação em motricidade orofacial, porque muitos itens da avaliação eles não podem ser executados por meio do teleatendimento, como, por exemplo, as medidas antropométricas orofaciais, medidas de abertura da mandíbula, avaliação da sensibilidade, avaliação do tônus, mesmo o exame intraoral ele fica bastante comprometido. Então a gente tem que verificar a viabilidade de realizar essa avaliação e só iniciar o tratamento fonoaudiológico uma vez que a gente tenha minimamente dados que nos direcionem para esse atendimento. Sempre ajustando com o paciente ou com a sua família a necessidade depois de uma complementação da avaliação de forma presencial. Então, esses são os itens em motricidade orofacial que a gente não consegue executar no teleatendimento. E essa seria uma limitação. Temos também a questão da organização. A nossa necessidade de organização tem que ser, digo, até maior do que no atendimento presencial. E também a criatividade e flexibilidade. Então eu brinco que nós estamos sendo desafiados em termos das nossas funções executivas, da nossa flexibilidade cognitiva. Essa mudança do ambiente, ela requer maior organização, criatividade e flexibilidade. É claro que, conforme a gente for ganhando experiência, tudo isso vai ficando mais fácil. Vamos necessitando, por exemplo, de menos tempo para planejar cada teleatendimento. Mas essa necessidade de organização ela é imperante. E a gente também tem que levar essa organização prévia até o paciente para que ele possa se adequar em termos de contexto, em termos do espaço adequado, iluminação é muito importante para os nossos procedimentos que a gente faz em motricidade orofacial, tanto do clínico quanto do paciente. Garantir um bom acesso à internet, a participação dos pais, no caso de crianças, evitar os distratores, então nem sempre é adequado realizar o atendimento, por exemplo, no quarto da criança, porque a gente tem que concorrer com os distratores. E uma outra questão que é bem importante para a motricidade orofacial é a postura corporal. Então, a postura corporal, eu tenho um monitoramento o tempo todo na minha consulta presencial e que eu tenho que ter também no ambiente virtual, no teleatendimento. Então, são pilares importantes para a gente pensar no teleatendimento para que ele seja o mais efetivo possível.
Pensando na interação, há uma mudança muito grande do ambiente presencial para o ambiente online. A gente não tem o toque, o contato de olho é diferente por meio da tela, e nesse sentido, temos que garantir uma grande empatia e uma escuta genuína deste paciente. E a empatia é permeando de forma bastante intensa a nossa comunicação, porque a gente encontra famílias em diferentes contextos, com diferentes dificuldades, e poder ouvir essas demandas e a gente adaptar ao que é possível para aquela família naquele momento, o que é possível a gente exigir no teleatendimento é muito importante para manter o engajamento desse paciente. Então, muitas vezes a gente tem que mudar a nossa rotina de trabalho para que a gente possa atender essas demandas das famílias. Então, por exemplo, o atendimento aos sábados, que eu tenho feito para atender as famílias cujos pais estão em home office durante a semana. Então, não tem possibilidade de acompanhar a consulta fonoaudiológica durante a semana. Um outro ponto importante é a gente determinar quais pacientes vão se beneficiar do teleatendimento, porque a gente sabe que não são todos. A gente tem que levar em conta a idade, a parte cognitiva, desenvolvimento do paciente e também o quadro desse paciente, a gravidade, para garantir que o meu teleatendimento ele alcance o que eu preciso trabalhar com esse paciente. Então, um dos aspectos importantes da teleprática é saber eleger o paciente que vai se beneficiar desta prática. E aqui a gente tem como oferecer duas modalidades, as consultas síncronas ou assíncronas e também o modelo híbrido, que eu tenho realizado bastante nos meus atendimentos, mesclando consultas síncronas e assíncronas. Tá? A gente tem que garantir, falando um pouco mais da parte prática, um atendimento dinâmico, um atendimento interativo, um atendimento organizado e com materiais que sejam acessíveis aos pacientes, e muitas vezes eu tenho que adaptar as atividades de cada etapa da terapia, adaptar as atividades que eu faria no ambiente presencial para o ambiente online, com recursos às vezes diferentes, mas tentando garantir que eu alcance os objetivos e metas terapêuticas. Então, só para finalizar, eu acredito que o teleatendimento veio para ficar. Apesar de algumas limitações e dificuldades, a gente tem uma área que vai ser o futuro, uma forma de atuação que vai abrir muitos caminhos. Uma questão que eu também não comentei, mas que facilitou bastante, foi a comunicação entre a equipe, a possibilidade da gente poder fazer reuniões que já aconteciam de forma mais espaçada e agora foram intensificadas com a equipe de especialistas que atende o nosso paciente ou eventualmente com a equipe da escola do nosso paciente. Então isso também favoreceu a gente estar mais próximo por meio da internet dessas equipes. Acredito que o teleatendimento
ele precisa ser feito com muita responsabilidade, e o clínico ele também tem que procurar uma formação específica para essa área, para que continue atuando e de forma cada vez melhor e mais capacitado. Então, é uma realidade que certamente vai estar presente nos próximos passos da fonoaudiologia e de outras profissões, e que traz benefícios desde que a gente possa atuar seguindo, como já foi mencionado, as normas, as regulamentações e os aspectos éticos da nossa profissão. Muito obrigada e sucesso a todos!